Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André e hoje eu vou ensinar aqui vocês a resolverem um problema full adder. Então o problema era basicamente o seguinte: receba dois números binários e imprima o resultado em binário, né? Então é um probleminha, a princípio parece que é simples, né? Mas eu deixei uma limitação aqui, né? Que o tamanho dos bits, eles podem chegar a 300. Então eu posso ter um número com 300 bits. Então 300 bits é um número bem grande, né? Então ele não cabe dentro de nenhuma variável que a gente conhece, né? Das variáveis que são processadas no nosso processador, né? Que são usadas diretamente, né? Na unidade lógica aritmética, que vai até 32, 64 bits, né? Então, beleza. Como que resolveria esse problema? Então, uma das formas, né, de resolver esse problema, que eu não conhecia quando eu propus esse problema, quando eu fiz esse problema aqui, eu não conhecia até então essa maneira de resolver, que é usar o BigInt, né, que eu não sabia que existia isso. Então, por exemplo, A recebe BigInt de 0, B mais A. Então o A ele é um número binário já, né? 1 e 0. Aí eu coloco esse 0B na frente para dizer mesmo para o BigInt que ele é um número binário. Então quando eu passar isso aqui e para o meu B, né? Agora eu tenho dois números que são no formato BigInt. Então se eu colocar um print A e B aqui, então aqui eu já tenho um número que representa aquele número binário, né? Então aqui, ó, tem um espacinho, né? Então são dois números, A e B. Então esse número aqui é gigantesco aqui, ele representa aquele número que eu li lá em binário. Então meu objetivo é fazer a soma desse número com esse e mostrar o resultado em binário. Então com o BigInt é bem simples, né? É só eu fazer um print A mais B. Se eu só colocar A mais B, ele vai mostrar o resultado do A mais B. Olha só, tem um N no final. Significa que é um número decimal, só que do tipo BigInt, né? Beleza. Então, para eu seguir isso daqui, para eu transformar isso aqui em binário, é só usar o parseint normal. O parseint funciona em cima de números, como se fala, BigInt, né? Então, se eu fizer isso daqui, ele já... A mais B... Opa, desculpa. ToString. Então o ToString funciona, né, em cima do BigInt, né? Então se eu rodar aqui, ó, ele já funciona. Beleza? Só que não era essa forma que eu pretendia que fosse resolvido o problema, né? Quando eu propus ele. A minha ideia era que ele fosse resolvido utilizando o circuito full adder. Daí acabou que, sim, ó, as linguagens que têm suporte ao BigInt utilizam essa técnica aqui. Outras linguagens que não têm esse suporte, por exemplo, o C, aí vão ter que usar o full adder, né, no caso. Vão ter que simular o circuito full adder. O que é um circuito full adder? O circuito full adder, ele é um circuito, ele recebe A, B e o carry in. E retorna a soma e o carry out. Por exemplo, assim, eu tenho o número 0 e o número 1. Certo? Quando eu somo o número 0 e o número 1, ele me resulta em 1 e pronto. Não tem nenhum segredo nisso. Só que quando eu somar, por exemplo, assim, eu quero somar esse número binário aqui, ó, somar esses dois números binários aqui. Beleza. Quando eu fizer essa soma, 1 mais 1 é 2. 2 no binário é 10. Beleza. Então, deu 0 aqui e subiu 1 lá em cima. Esse 1 aqui, quando a gente está fazendo a conta, quando sobra, a gente chama de carry out. Beleza. Agora, quando a gente vai somar, o carry out que foi lá para cima, agora ele se chama carry in. Então, eu vou somar 1 mais 1 dá 2, que resulta em 10. Beleza. No caso aqui,
não tem mais números para serem somados, né? Seria 0 e 0. Mas, para mostrar o terceiro caso, eu vou usar o 1. Então, 1 mais 1 mais 1 dá 3. O 3 é 11. Então, finalmente, a gente tem a soma, né, desses dois números aqui. Então, esse aqui é o número 7. Então, esse número binário aqui é 5. Esse número binário aqui é 7. Então, 7 mais 5 dá 12. Então, esse número binário aqui representa o 12. Certo? Vamos conferir? Então, 12.toString 2 dá 1100, né? Então, tá certo. Então, o número que vai para cima, quando eu estou fazendo a conta, ele se chama carryout. Agora, no momento que eu vou fazer a soma, recebendo ele se chama carry-in. Então, o primeiro número somado, o carry-in é 0. Né? De acordo com o padrão, o carry-in é 0. Então, o full adder ele é um circuito que ele recebe os bits A e B e o carry-in, e ele retorna a soma e o carry-out. Então, eu já coloquei a tabela aqui. Também dei as fórmulas prontas, porque daí a pessoa não precisa se dar o trabalho, né, de fazer isso. Então, já dei tudo prontinho, fiz uma ASCII aqui, deu bastante trabalho para fazer, mas fiz. E daí aqui estão as formulazinhas prontas. Beleza? Então vamos implementar esse full adder da forma correta que ele deveria ser implementado. Então, basicamente, eu preciso receber. Eu vou fazer uma função chamada full adder. Então, let full adder recebe. Então ele vai receber o bit A, o bit, eu vou chamar com um A minúsculo mesmo, A, B e o carry in. Beleza? Ele retorna. Daí agora vamos fazer o retorno dele. O retorno vai ser assim, ó. A soma, ela é igual a essa operação aqui. E o carry out é igual àquela operação ali. E por último, retorno um array chamado soma e carry out. Beleza. Agora é só ajustar para JavaScript, né? Vamos traduzir isso aqui para JavaScript. O shor bit a bit, ele é utilizado com o acento circunflexo, né? Esse acento aqui. Então esse aqui é o shor. Aí, se eu quiser fazer um shor com o cin, o carry-in, eu coloco um outro. Então beleza. Então agora eu já tenho a minha soma, né? Se eu quiser pedir tirar esses parênteses aqui, também funciona. Né? Ele faz o shor com esse, depois faz o resultado com esse. Ok. O carry out, ele é, na verdade, aqui ó, um shor do A com B, end carry in, or A end B. Beleza. Então agora a gente já tem. Aqui eu vou colocar maiúsculo, já que já está tudo maiúsculo, né? Senão tem que mudar tudo. Então agora eu já tenho uma função que é o meu full adder, né? Isso aqui simula um circuito full adder da vida real. Então, quem quiser aprender um pouco mais, dá uma pesquisada aí no Google. Full adder em eletrônica digital, vocês vão aprender um pouco mais sobre ele. A gente vai simular o funcionamento dele aqui em código, né? Então, para quem não tem Big Int na linguagem, né? Que não é o caso do JavaScript, né? Mas no caso vamos fazer, pode utilizar esse sistema aqui. Beleza? Então lá. Então eu vou ter um carry in, que ele começa como sendo 0, que nem eu falei para vocês. E eu vou fazer um for, i começa em 0, enquanto i for menor do que a.length, i mais mais. Beleza. Próximo passo seria eu fazer a simulação do circuito. Então, como que funciona o circuito? Como eu estava mostrando para vocês, quando eu faço a soma de A mais B, ele vai resultar na soma e no carry out. O resultado, eu vou ir para o próximo elemento, que é o próximo índice, e vou fazer tudo de novo. Né? No caso, A e B, eles estão na ordem
aqui, ó, ele está indo para frente. Então eu preciso fazer de trás para frente. Então ele vai começar em a.length menos 1, né, que é o final da string. Enquanto ele for maior do que maior ou igual a 0, então i menos menos, né? A gente vai começar do final para o início. Beleza. Então, primeira coisa, eu vou ter que fazer o seguinte. Let, vou pegar já o resultado daqui, ó, vou copiar e colar. Recebe fullAdder, daí eu vou passar qual que é a entrada do fullAdder. O fullAdder, na verdade, ele vai ser o meu A no índice I, o meu B no índice I e, por fim, o meu carry in. E no caso, carry in é 0. Depois disso, quando eu for passar para a próxima operação, o meu carry in se torna carry out. Então, carry in vira carry out. Beleza. Eu preciso armazenar essa soma em algum lugar, né? Porque não tem como eu só largar ela ali, né? Eu preciso do resultado. Então eu vou ter um O de output, né? Então, O recebe uma string vazia. Aí aqui, caso, né, acho necessário, também eu posso declarar esse O e o carry. Não é necessário, mas no caso aqui não é necessário, mas é uma boa prática, né, de programação. Beleza. Então a soma eu vou jogar para dentro de O, né? No caso, eu não posso só fazer um mais igual. Eu vou ter que fazer ao contrário, porque eu estou indo do final para o início, né? Então, O recebe a soma mais O. Beleza? E eu sempre vou colocando o resultado à direita, né? No final, o meu carry, aqui, por exemplo, ó, aqui eu somei 1, 1 e 1, o meu resultado deu 11, né? Que é 3. Aí esse 1 aqui, ele estourou para cima. Então o meu carry out, da última carry out, se ele for 1, eu vou adicionar na soma. Caso contrário, eu não faço nada. Então se o meu carry out for igual a 1, depois que eu terminei meu laço de repetição, aí eu digo que O recebe carry out mais O. E sim, nem consigo fazer a verificação, né? Eu posso adicionar o meu estouro na minha soma. Beleza. O próximo passo é mostrar qual é a saída. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Vamos testar. Então, carry out não foi definido. Carry out é porque carry out ele está aqui. Só que o meu carry in foi definido, né? Eu já sei que carry in é a mesma coisa que carry out. Então eu vou colocar que é carry in aqui. Então vamos ver se ele funciona. Não está funcionando por enquanto, mas termina. Beleza. Então, o meu fullAdder está prontinho. Então, esse aqui é uma simulação de como funciona um fullAdder na vida real, né? Se vocês quiserem, vocês podem usar essa mesma equação lógica aqui para fazer um fullAdder lá dentro do Minecraft. Se vocês quiserem, pode... Enfim, você pode fazer onde que você quiser. Tudo que você conseguir simular portas lógicas, você consegue criar uma calculadora, né? Qualquer lugar que você conseguir simular uma porta lógica, você consegue criar uma calculadora. No caso aqui, né, a programação é mais fácil, né, simular. Então, dessa forma, eu consegui resolver o problema do fullAdder da forma que eu queria mesmo, né, sem usar o BigInt. Eu fiz manipulação de strings. Esse daqui é possível realizar no C também, né, linguagem C, que no caso, por exemplo, se eu usasse Python, por exemplo, o Python não precisa nem utilizar o chamada de BigInt. O Ruby também, mesma coisa. Ruby e Python eles já utilizam o BigInt por padrão. Então não precisa chamar, né, o BigInt. É implícita a conversão. Enfim. No caso, o meu objetivo aqui era ensinar algo novo, né, para o pessoal que não entende muito de eletrônica. Que é ensinar o circuito fullAdder. Então, muito obrigado, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e abraço. Fui!